O tema da nossa mensagem hoje é: onde há idolatria, não há paternidade. Repete comigo: onde há idolatria, não há paternidade. Abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Vamos ler juntos. Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18. Nós vamos ler até o verso 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. Essa palavra que vai ser ministrada é a Tua palavra, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que esse Verbo, Pai, possa estar em nós hoje, possa se encarnar em nós, e que toda mente, todo o coração aqui seja transformado na renovação do seu entendimento, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar. Glória a Deus. Queridos, essa passagem ela é muito conhecida como uma passagem que fala depois disso você vai ver Paulo falando sobre homossexualidade, sobre aqueles que começaram como é que eu posso dizer? Trocaram o gosto, entendeu? E se tornaram, Deus os entregou, eles se tornaram homossexuais. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de idolatria. E essa carta aos Romanos, essa parte depois do versículo 18, Paulo ele começa a dizer que eles trocaram a imagem de Deus. Eles trocaram a imagem do Deus incorruptível para a imagem de homens, de seres humanos, para a imagem de aves, de quadrúpedes, de répteis. Eles trocaram a confiança que eles tinham em Deus em alguma outra coisa ou alguém. Preste atenção, queridos. Aqui Paulo está falando de idolatria. E somente depois daqui, coloca o versículo 24 só para o pessoal entender. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem seus corpos entre si, em que eles mudaram o modo natural de viver. Mas nós não vamos falar disso, pelo menos ainda. Nós vamos falar da idolatria. E só para você entender um pouco sobre idolatria, o que eles fizeram, o que Paulo está denunciando aqui? Que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder,
Algumas versões diz a sua divindade. Repete comigo: divindade e poder. Diga comigo: divindade e poder. Eles são manifestos na criação, naquilo que foi criado desde a fundação do mundo. É por isso que ele diz que o seu eterno poder e a sua divindade, eles se reconhecem desde a criação do mundo. Como? Por meio das coisas que Deus fez, das coisas que foram criadas, a natureza e tudo que há, elas manifestam a divindade e o poder de Deus. Amém ou não amém? Então é muito comum nós estarmos num lugar bonito, num campo, por exemplo. Nós tivemos um lugar muito lindo agora. Eu estava falando com o Henrique, meu Deus, que lugar lindo. Só de olhar para aquilo é incrível. Parece que foi literalmente desenhado por Deus. A gente vê assim nas montanhas, as folhas assim, parece, a pastora Lília até usou, parece que foram penteadas, né, amor? Parece que Deus penteou aquelas árvores, e é lindo demais, gente, de olhar. Então, quando a gente está num local assim, é muito normal a gente dizer: nossa, como Deus é perfeito, como é que pode a criação ser desse jeito? Sim ou não? Você já olhou aquelas cachoeiras e diz: meu Deus, como pode? Está vindo de onde essa água? Aqui no Pará nós chamamos de olho d'água, né? Aquela fonte de água que a gente olha, meu Deus, como pode? Está brotando de onde isso? A gente olha aquilo e dá glória a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: todas as coisas que foram criadas, elas manifestam a divindade e o poder de Deus. Amém ou não amém? E aí que nós precisamos entender o porquê que o homem, ele começa a idolatrar. Preste atenção, queridos, dentro de nós, Deus, ele nos criou. A Bíblia diz que ele plantou em nós. Diga: ele plantou em mim. Bate no peito aqui dentro, ó. Ele plantou em mim. Ele plantou dentro de nós a eternidade. Então, quando Deus planta em nós, nossa, que chuva, hein? Meu Deus, isso é chuva. Vocês estão me ouvindo bem aí? Quando Deus, ele planta em nós a eternidade, é porque nós temos o desejo, sem perceber, nós temos o desejo por aquilo que é eterno. Ou seja, nós temos o desejo de querer confiar em algo a maior do que nós, algo além de nós, algo transcendental. É por isso que o ser humano, ele se atrai por aquilo que é espiritual, por aquilo que é místico, por aquilo que é de outro mundo. Quantos estão entendendo? Porque nós temos essa necessidade de querermos aquilo que não é somente desse mundo. Por quê? Porque Deus plantou isso dentro de nós. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás. Inclusive eu queria saber onde está esse livro, que eu quero reler. Se você puder me ajudar, meu amor. O Fator Melquisedeque. Quem já leu esse livro? Você precisa ler esse livro, O Fator Melquisedeque. Ele fala exatamente disso, que como Deus ele se apresenta para diferentes culturas, diferentes nações e tribos, para que essas pessoas, elas tenham, como eu posso dizer, é como se Deus ele estivesse preparando essas culturas e essas pessoas, até as pagãs, estivesse preparando elas para conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, quando um índio, é só um exemplo, quando um índio ele adora uma árvore, ele está dizendo que aquela árvore é o Deus dele. Ou seja, ele tem um anseio pela eternidade e ele tem a necessidade de adorar um Deus ou alguém maior do que ele. Como estão entendendo? Na Índia, as pessoas adoram até vaca. Então, quando adoram uma vaca, dizem: vaca é um Deus de alguma coisa. E aí, eles não comem a vaca, eles tratam a vaca de alguma forma. Por quê? Porque dentro deles Deus colocou a eternidade, porque eles também são humanos e criação de Deus.
para que Deus se manifeste a eles através do Evangelho de Jesus Cristo, e eles consigam entender Jesus Cristo e as boas novas. Amém? Então, o que acontece, querido? Na antiguidade, os povos antigos, eles tinham a necessidade de colocar animais e alguns homens como ídolos. Então, quando nós vemos algum filme, por exemplo, eu assisti uma série, eu gosto muito dessas séries antigas. Tem uma série, melhora o meu retorno, por favor, John, porque por causa da chuva eu não estou conseguindo me ouvir direito. Aquela série Vikings, não sei se você já assistiu Vikings. Eles, e naquela época dos bárbaros, aí tá bom, naquela época dos bárbaros, quando você vê homens de guerra, grandes homens fortes e tal, e é muito interessante que esses homens, eles se eternizaram, eles entraram na história exatamente porque eles foram grandes homens, né? Homens de batalhas, heróis de guerra, e começaram a endeusar esses homens e começaram a criar mitos através dessas histórias de guerra. E aí, quando nós começamos a estudar um pouco da mitologia nórdica, que é onde vem o Thor, né, o deus do trovão, e vem como é o nome do pai dele? Odin. E aí eu gosto muito dessas coisas, e a gente começa a ver um pouco isso. Nada mais é do que os homens querendo super-heróis para si. Estão entendendo, gente? E isso também é bíblico. Nós vemos desde a antiguidade, por exemplo, em Êxodo no capítulo 32. Êxodo no capítulo 32. Olha o que acontece a partir do verso 1. Vamos ler para você entender. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses, diga deuses, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e seus filhos, suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo nas mãos dele, trabalhou o ouro com um buril e fez dele o bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito? Pode passar. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez as seguintes proclamações. Eu li o versículo 4? Volta lá o versículo 4. Sim, está certo, vai. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. Diga, um bezerro. E fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Pode passar. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Olha aqui para mim, queridos. O povo que saiu do Egito, saiu de onde? Diga, do Egito. Estavam no deserto. Para você entender melhor, depois você lê Êxodo capítulo 19, capítulo 20. No momento que Moisés está na frente do monte Sinai, ele sobe no monte, o povo, Deus começa a falar com o povo começa a ter medo de Deus. Havia um mandamento que quem tocasse no monte seria morto. Então o povo ficou com medo de subir no monte Sinai. Moisés sobe no monte Sinai, Deus passa os mandamentos. Aí quando chega no Êxodo 32, o povo sentiu falta de Moisés. E olha o que é interessante, ele diz para Arão, irmão de Moisés, que era o sacerdote, ele diz: olha, Moisés está demorando muito, faça deuses para nós, para que possamos celebrar, para que possa nos guiar. Arão faz um bezerro de ouro. Onde foi que eles aprenderam isso, queridos? Diga, no Egito. Eles adoravam répteis, quadrúpedes, animais, aves do céu. E ele faz um bezerro de ouro. E o povo está dizendo o quê? Nós queremos deuses.
mas o interessante é que eles disseram: amanhã nós faremos festa ao Senhor. Essa palavra Senhor é o nome que o judeu não pronunciava, que era Yahvé, que é as 4 letras que o judeu não pronunciava o nome de Deus. Então, peraí, como assim eles fazem deuses? E a palavra deuses é Elohim, que é dada para o próprio Deus, e eles vão, nesses deuses, fazer festa ao Senhor? Peraí, parece loucura isso, sim ou não? Preste atenção, queridos. Os povos antigos, eles idolatravam, assim como hoje as pessoas idolatram. Preste atenção, muitos cristãos dão festa ao Senhor, mas o ídolo da vida deles, que direciona a vida deles, é Mamon, por exemplo. Então preste atenção, aqueles homens, eles estavam dizendo o seguinte: olha, faça para nós deuses que vá nos guiar, porque este Moisés, não sabemos o que aconteceu. E queridos, não sei se você está entendendo, Moisés tirou o povo do Egito, estava no deserto, estava caminhando para onde? Para a terra prometida, conquistar a terra prometida. Só que esses judeus que saíram do Egito estavam contaminados com a cultura pagã do Egito. Então eles estavam querendo deuses como bezerro de ouro para guiá-los até o Egito e ainda assim celebrar ao Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? São os crentes de hoje que dizem: não, eu quero ir para o céu, terra prometida, eu quero ir para o céu, eu vou morar no céu, eu acredito em Deus, mas quem guia na verdade a vida deles é o dinheiro, é a imoralidade, é o trabalho, é qualquer outra coisa menos Deus e Yahvé. É muito interessante nós olharmos para esse povo e dizer: nossa, que povo tolo. Pode baixar um pouquinho já, e John, está estourando aqui. Que povo tolo. Deus já tinha falado que não pode fazer outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20 tem um decálogo, os 10 mandamentos, e Deus mesmo falou para esse povo: não faça outros deuses diante de mim. Sim ou não? O que o povo falou? Sim, Senhor Deus, jamais faremos outros deuses diante do Senhor. No momento em que Moisés some, eles dizem o que? Moisés, não sabemos onde está, queremos deuses. A idolatria, ela está desde a queda. A grande questão é que nós precisamos identificar o porquê. Porque os cristãos hoje dizem que acreditam em Cristo, mas ainda tem deuses para si que estão guiando-os até algum lugar. Preste atenção. Nesse caso, em Êxodo 32, está falando de um bezerro de ouro. Diga comigo, bezerro de ouro. Mas tem um outro episódio também interessante. Depois eles entram na terra prometida, lá em Canaã, e você conhece a história. Depois passa muito tempo, vem a época dos juízes. Depois dos juízes vem a época dos reis. Passou Saul, Davi, vários reis, até que chega aqui em 1 Reis, capítulo 18. E aí nós conhecemos muito bem a história. 1 Reis, capítulo 18, vamos ler a partir do verso 20, para a gente tentar resumir aqui. Então Acabe enviou mensageiros a todos. Eu explico, vamos ler. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Repete comigo: o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens.
Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos e cortando em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: essa é uma boa proposta. Preste atenção aqui, queridos. Olhe para mim. Baal era um deus masculino, era um deus dos homens, era um deus dos cananeus, aqueles lá da terra prometida. Lembra dos cananeus? Lembra que Moisés tirou o povo do Egito, foi pelo deserto, Moisés morre, Josué assume, eles entram na terra prometida, e ali é exatamente a terra dos cananeus. Depois de muitos anos, centenas de anos, a gente vê um rei, Acabe, junto com sua mulher Jezabel. Acabe era mais conhecido por causa da sua mulher, né? Jezabel. E eles adoravam a Baal e a Aserá, ou Aserá ou Astarote, alguns nomes são dados para a deusa Aserá, que é a deusa da fertilidade, da prosperidade. E Aserá era a deusa feminina, e Baal era o deus masculino. Diga, homem e mulher. Preste atenção, queridos. O que Elias faz naquele momento? Ele diz o seguinte: manda vir todos os profetas de Baal e de Aserá, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aserá, e chama todo o povo de Israel para o Monte Carmelo, que nós vamos fazer um negócio lá. É como se ele estivesse falando assim hoje em dia, queridos: vai todo mundo para a praça, chama todos os cidadãos castanhalenses para o meio da praça, chama os profetas de Baal, de Aserá, e eu estarei lá representando Deus e Yahvé. Ele fez uma casinha, e assim, e assim o rei Acabe falou: vamos lá então. Presta atenção, queridos. Acabe era o rei de Israel. Acabe deveria e acreditava até no Deus Yahvé, o Senhor. E é muito interessante que Elias, ele não fala somente para Acabe, e ele não fala somente para os profetas, ele fala para todo o povo. Diga comigo, todo o povo. Isso significa que o povo estava seguindo outros deuses, sim ou não? Sim. Só que agora não é mais um bezerro de ouro, agora são deuses à semelhança de homem e de mulher. Lembra do texto original que nós lemos? Eles trocaram a glória do Deus invisível para a imagem de homem, de ser humano, de quadrúpedes, de répteis e de aves do céu. Idolatria. Só que nesse momento aqui, você conhece a história que eles ficam clamando ao Deus Baal e nada acontece, e Elias, quando invoca o nome do Senhor, o fogo vem sobre o altar e queima tudo, e todo o povo, a Bíblia diz mais na frente que todo o povo se prostra, se arrepende e declara que somente o Senhor. Você percebe que o nome do Senhor está grifado, está exatamente a tradução para Yahvé, o nome que não pronunciava, era o nome do Deus que nós conhecemos, o Deus de Israel. Agora, aquele povo servia ao Deus de Israel, mas servia a outros deuses também. Aserá, por exemplo, assim como Baal, Deus da fertilidade, da prosperidade. Queridos, não mudou nada. Não mudou nada. O que acontece é que hoje as pessoas estão adorando deuses que elas não estão enxergando, mas são deuses. Elas vivem todos os dias servindo aos deuses desse mundo para conquistar, para ter, para conseguir. E ainda dizem que serve Yahvé, o Senhor,
continua sendo idolatria. E o que é idolatria? A idolatria, o fundamento da idolatria é a confiança. O fundamento da idolatria é a confiança. É eu tirar a confiança que eu tenho de Deus e colocar a confiança numa outra coisa. O que é idolatria então? É onde eu coloco a minha confiança. E eu oro para que o Espírito de Deus que está aqui possa sondar os corações de vocês, para que mostre para vocês onde está a tua confiança. Em Salmo 139 ele diz que Ele sonda e conhece os nossos corações, e antes que a palavra venha à boca Ele já sabe. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe onde está a nossa confiança. Onde está a tua confiança, queridos? O que é precioso para ti? Eu conheço pessoas que dizem: não, pastor, agora eu estou trabalhando. Não, agora eu não posso. Ele idolatra o trabalho. Uns usam o trabalho porque idolatram o dinheiro. Outros idolatram, eu já vi mulheres idolatrando maridos. Eu já vi homens e mulheres idolatrando filhos. Eu já vi filhos idolatrando pai ou mãe. Eu já vi homens idolatrando as mulheres. Tem mulheres solteiras que elas fazem tudo para casar. Quem é solteira aqui? Você que é solteira? Mulher solteira aqui, que está solteira hoje. Bora, mulher. Tem um monte de gente que quer ser mulher. Falando, mulher, rapaz. Te ajeita, macho. Presta atenção. Mulheres e homens, pronto, tá aí agora. Mulheres e homens solteiros que fazem tudo para casar. Queridos, o pastor Josué usa uma ilustração que eu gosto muito. Pega a tua mão aqui, as duas mãos, vai. Tá aqui, ó. Homem, da direita, homem, mulher. Diga homem, mulher. Tá vendo? Aí o homem busca Deus e a mulher busca Deus. Onde eles vão se encontrar? Onde? Diga em Deus. E o que é isso que forma? Uma casa, casamento. Tem mulheres que para casar elas colocam biquíni e vão bater foto para a internet. Tem mulheres que para casar elas vão numa festa porque na igreja diz que não tem homem. Isso é sério, irmão. Tem homens que para casar eles vão para a festa atrás de uma mulher mais descolada, porque eles querem provar antes de casar. Você sabe como é o nome disso? Seguir outros deuses. Isso é idolatria. Não, pastor, eu quero casar e trazer para a igreja. É a mesma coisa que eles faziam. Eles seguiam outros deuses para adorar o Senhor Yahvé. É a mesma coisa. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio. É a mesma coisa, irmão. Não, pastor. Eu estou recebendo um dinheiro de corrupção aqui, mas é para financiar o reino de Deus. Isso é dinheiro de sangue, irmão. O pastor Josué uma vez estava lá no SOS e eu achei muito bonito isso. Teve um homem que ele foi aconselhar, ele mesmo aconselhou, e esse homem ele disse: pastor, eu não posso me converter. E o pastor perguntou: por que não? Ele: porque eu sou matador. Não é esse nome que ele fala, né? Tem um nome que eles dão. Ele é matador, ele era pistoleiro das maiores, não sei se nem se chama rede, essas redes criminosas do Rio de Janeiro. Das redes criminosas, ele falou: se eu sair, no mesmo dia eu estou morto. Eu não posso me converter. E eles não matam somente a mim, eles matam a minha família também. E aí ele: mas pastor, eu gostei muito do senhor, do ministério, eu quero lhe dar uma oferta. Aí ele deu um dinheiro lá, não lembro quanto era. O pastor Josué, amém, orou por ele, pegou o dinheiro, chegou no quarto dele e queimou o dinheiro. Sabe por quê, irmão? Aquele dinheiro veio a preço de sangue.
Uma coisa é alguém ofertar na igreja e não sei de onde vem, mas se chega alguém e diz: pastor, eu ganhei um dinheiro numa corrupção, mas eu não quero mais para mim, eu vou ofertar na igreja. Não oferta não, irmão, taca fogo nele, porque nós não queremos maldição para nós. Quantos estão entendendo? Queridos, é a mesma coisa, seguir outros deuses, é exatamente isso. Pessoas que seguiam outros deuses para conseguir aquilo que elas queriam, para que elas pudessem servir ao Senhor Yahvé. Isso é seguir outros deuses e seguir o Senhor. Esse povo adorava Baal e Aserá, e também diziam ser o povo de Yahvé, o povo de Deus. Nós vemos crentes hoje fazendo a mesma coisa. Eles dizem que adoram a Deus, eles se dizem protestantes, eles se dizem evangélicos, mas os meios que eles usam para conquistar as coisas não é através de Deus. Quantos estão entendendo, irmão? Pessoas casam do jeito deles, conquistam dinheiro do jeito deles. Tem gente que idolatra o trabalho, faz tudo e depois diz: não, pastor, mas é porque foi o jeito só para eu poder. Não, irmão, isso é seguir outros deuses, isso é idolatria. Salmo capítulo 115, aperta o cinto aí, irmão, não acabou ainda não, tem mais coisa, viu? Amém? Tem que ser rápido junto comigo agora, Denilson. Daqui nós vamos pular lá para 2 Coríntios, fica ligado. Salmo capítulo 115, a partir do verso 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são, repete comigo, o ídolo das nações são prata e ouro. Diga: prata e ouro. Prata e ouro. Você sabe quem é o dono da prata e do ouro? É Deus, né, irmão? Mas quem que oferece no mundo prata e ouro? Quem é? Quem é o Deus das riquezas? Mamon. O ídolo deles são prata e ouro. São obras de mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. A gente pega esse versículo aqui, a gente usa somente para santo. Sabe aquelas imagens de santo? Não é só isso, irmão. Isso é o mínimo. Tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Preste atenção nisso. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e todos os que neles, diga, confiam. Segura aí. Diga, confiam. Você sabe quem é que vai ficar assim? Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Sabe quem é? Que vira tipo uma estátua de sal, como foi a mulher de Jó. São exatamente os idólatras, aqueles que idolatram ouro e prata, aqueles que idolatram mamon, aqueles que têm algum ídolo na vida deles. Eles são desse jeito, tanto os ídolos quanto eles se tornam. Se eles confiam nisso, no ouro e na prata, eles vão ficar desse jeito, ó. Tornem-se semelhantes a eles, todos eles que fazem e todos os que neles confiam. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, diz que o qual Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha aqui para mim, queridos, segura aqui. O que o Deus desse século fez? Diga, ele cegou o entendimento. Preste atenção, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abre a mente de todo mundo. Olha aqui,
eles cegam o entendimento. Você tem olhos, mas não enxergam. Você está ouvindo, mas não ouve. Você está cheirando o ambiente, mas não cheira. Você tem mão, você pode tocar, mas não apalpa. Você tem pés, mas não anda, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Não tem como chegar à luz do Evangelho através dos sentidos, porque está cego de entendimento. Quando o diabo cega o entendimento, ele cega os sentidos, o olfato, o paladar, a audição, a visão. Como é que dá o nome o tato. Ele cega tudo, irmão. Não tem como entrar a luz do Evangelho no entendimento, porque a pessoa está cega pelo Deus desse século. E não chega, não resplandece nele a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é a imagem de um santo, não é ouro e prata, não é um outro Deus, não. É a imagem do próprio Deus. A imagem de Deus é o próprio Evangelho de Cristo. O único capaz de tirar a cegueira é a imagem de Deus que está no Evangelho de Cristo. Tem muitos cristãos idólatras e não sabem. Tem muitos cristãos que estão assim, descrentes. Só são cristãos de boca, mas de fato são descrentes. O Deus desse século já cegou o entendimento. Não creem mais. Para eles ninguém presta. Para eles nenhum pastor presta, nenhum irmão presta, ninguém presta. Estão cegos de entendimento. Tem olho, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não ouvem. São rebeldes, são idólatras. Como estão entendendo, irmão? Tornem-se, volta para lá 115, verso 8. Tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que fazem isso, e todos que neles confiam. A tua confiança está em quem, irmão? Eu vou tentar te ajudar. Se hoje Deus tirar o teu emprego, você ficar sem emprego, você continua confiando em Deus? Se Deus tirar a tua empresa hoje, se você falir hoje, você continua confiando em Deus? Se Deus tirar os teus bens hoje, você continua confiando em Deus? Sabe aquela poupança, aquela aplicação que você tem? Se Deus arrancar aquilo ali, como, pastor? Na época do Collor foi arrancada, se ele arrancar de novo, você continua confiando em Deus? Se Deus levar teus pais, você continua confiando em Deus? E se Deus levar teus filhos, você continua confiando em Deus? E se Deus levar o teu marido, você continua confiando em Deus? E se Deus levar a tua esposa, você continua confiando em Deus? Onde está a tua confiança? Vou tentar te ajudar um pouco mais. Sabe onde está a tua confiança? É quando tudo dá errado. É quando você pensa, meu Deus, se tudo der errado, eu tenho. Se tudo der errado, eu vou correr para. Se tudo der errado, eu vou ligar para. Se tudo der errado, eu vou fazer o quê? Eu conheço pessoas que dizem, não, esse dinheiro aqui ninguém mexe, porque se tudo der errado eu tenho ele, para me socorrer. Não, minha mãe ninguém toca, porque se tocar a minha mãe, meu irmão, eu sou crente, mas não sou besta, eu mato. Não, no meu pai ninguém toca, porque se falar do meu pai, eu morro pelo meu pai. E acha lindo ainda. Idólatra! Onde está a tua confiança? Se Deus tirar tudo que você tem, irmão, Deus continua sendo Deus para você? Ou Deus só é Deus se tudo estiver indo bem? Se você estiver expandindo os negócios, se você tiver mais empregos, se você estiver ganhando mais, aí é Deus, Deus é Deus? E se tudo der errado?
Porque se tudo é errado na tua vista, aos teus olhos, é porque está dando certo aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos indo para o abismo, Deus faz questão de nos parar por amor. Tem gente que Deus vai precisar quebrar, falir, para dizer: ei, esse caminho só é bom aos teus próprios olhos, o fim dele é a morte. Deixa eu te quebrar antes que você morra. Ei, esse namoro aqui vai te levar para o inferno. Você vai pegar uma HIV, você ainda vai para o inferno. Então deixa eu tirar esse teu namorado, essa tua namorada. Esses teus amigos, eles vão te levar para o inferno. Deixa eu fazer uma contenda aqui. Ei, fofoqueiro, vem cá, vira amigo dessa galera aqui. Faz uma contenda para eles se separarem aí. Você está entendendo que na mão de Deus até fofoqueiro tem sentido? Até fofoqueiro é ferramenta de Deus. Louve a Deus pelos fofoqueiros que passaram na sua vida, que fizeram contenda, irmão. É livramento. É livramento de Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sim ou não? Ou nós confiamos em Deus, queridos, ou nós não confiamos. Você sabe qual é o Deus desse século? Eu vou já te dizer quem é o Deus desse século. Mas antes de te dizer, a Bíblia diz em Salmo capítulo 37, no verso... antes de colocar, olha o versículo 9, 10 e 11 aqui. Depois que ele... Segurei. Depois que ele volta lá no 8. Depois que ele fala dos idólatras, que ele diz: tornem-se semelhantes a eles, que fazem e os que neles confiam. Aí ele dá 3 alertas. 3 alertas, versículo 9, 10 e 11. Ele diz: ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Quem é Israel, irmão? Quem é Israel? Era o povo de Deus. Vira para quem está do teu lado e diz: ó Israel, confia no Senhor. Versículo 10. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Quem é a casa de Arão? Arão era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Nós somos a casa de Arão. Vira para o lado da pessoa aí e diz: ei, casa de Arão, confia no Senhor. Versículo 11. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Quem teme ao Senhor? Tem alguém que teme o Senhor aqui? Sim ou não? Quem teme o Senhor aqui? Confie no Senhor. Quem confia, confia, irmão. Não tem meio, não, eu confio em parte. Não, ou confia ou não confia. Em Salmo capítulo 37, no verso 5, o salmista ele é um pouco mais ousado. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. O que ele está dizendo é, verso 5, entrega tudo que você tem ao Senhor. Entrega tuas empresas, entrega teu trabalho, entrega teus filhos, entrega teus pais, entrega teu casamento, entrega teus amigos, entrega aquela situação que você não consegue resolver, entrega tudo ao Senhor, confia nele que tudo Ele fará. Tem gente que diz: não, eu entrego ao Senhor, mas espera aí que eu vou tentar resolver aqui. Ou entrega ou não entrega, irmão. Não, pastor, a partir de hoje, isso aqui eu entrego ao Senhor. Mas vai lá e faz do jeito dele. Trocaram a imagem do Deus invisível para a imagem de homens, de aves do céu, de quadrúpedes, de répteis. Tais homens são indesculpáveis. Tais homens são indesculpáveis. Onde está a tua confiança, irmão? Você confia em quem? Você sabe quem é o ídolo dos últimos dias? Eu vou te contar agora quem é o ídolo dos últimos dias. Em 2 Timóteo, no capítulo 3,
2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 em diante, diz: mas você precisa saber disso. Diga nos últimos dias. Diga hoje em dia. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A idolatria dos últimos dias, os ídolos dos últimos dias, são os próprios homens. É quem confia em si mesmo. Presta atenção, queridos. Desde a antiguidade, o diabo ele coloca animais ou heróis como ídolos. Hoje em dia, a estratégia do diabo é o homem no centro. Você é o centro. Você é a sua melhor versão. Você é o cara. Você consegue. Você é a voz. Meu corpo, minhas regras. Eu sou independente. Agora, a estratégia de Satanás nos últimos dias é: homem, seja narcisista, hedonista, seja mais amante de si mesmo, ame mais a si mesmo do que os outros. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu vou cuidar agora da minha vida, vivi minha vida inteira para os outros, agora eu quero cuidar de mim? É o narcisismo entrando. Por quê? E eu não sou contra, queridos, mas presta atenção, a gente precisa entender os tempos e os sinais. Por que que todo tipo, quer empreender um negócio? Empreenda em tudo que for na área de beleza, na área de alimentação, fitness, academia, tudo que for da estética, da beleza e do bem-estar. Sabe por quê? Porque as pessoas dos últimos dias serão esses narcisistas e hedonistas, homens apaixonados por si mesmos, homens e mulheres apaixonados pelo prazer, que deixam qualquer pessoa, são traidores, eles são egoístas, eles pensam mais neles do que nos outros, eles são tão apaixonados por si mesmos, que eles fazem deles mesmos a imagem de idolatria, eles idolatram a si mesmo. E Jeremias diz: ai do homem que confia no próprio homem, ou na força do seu braço. Existe uma tendência, queridos, o diabo, é claro que a gente usa isso comercialmente, porque o mundo, ele está, como uma correnteza, ele está caminhando, ele está indo para um lugar só, e isso faz parte do projeto de Deus, até para que o Filho do Homem volte. Mas essas tendências comerciais e tudo que existe no mundo é exatamente um plano estratégico para colocar o homem no centro. Ele é o centro de tudo. É por isso que a autonomia, a independência faz parte do projeto satânico para o homem, para que o homem comece a se amar tanto, a gostar tanto dele, que ele é para ser o ser mais importante da terra. Você entende? Então, até as profissões agora, elas colocam o homem com mais autonomia. Ele é o próprio negócio, ele é quem produz e quem gera dinheiro. Ele não precisa mais de empresas, ele pode fazer o próprio conteúdo na internet, ele pode produzir, ele pode fazer, ele pode ser uma voz, ele pode gerar dinheiro, ele é empoderado, as mulheres estão empoderadas, e está todo mundo se tornando o centro de tudo. Isso é idolatria.
Porque no momento em que o homem é o centro, Deus sai do centro. E aí não é mais a teologia, é a antropologia. É o homem, o estudo do homem, o homem do centro, ou melhor, é antropocêntrico, é o homem no centro, não é mais teocêntrico. Deus não é mais o centro. Pastor, como é que eu faço para lutar contra isso? O diabo ele continua com as mesmas estratégias do passado. Ele continua oferecendo para todo ser humano dinheiro, fama e poder. Repete comigo: dinheiro, fama e poder. Dinheiro, mamon. Fama é o meu nome acima de qualquer nome. Percebe que isso tem muito a ver com o próprio Lúcifer. Fama, poder. Dinheiro, fama e poder. Pessoas que amam o sobrenatural, amam o poder. No meio da igreja, pessoas que elas preferem estar numa igreja onde vê o poder acontecendo, gente caindo e gente sendo curada, e isso acontecendo e tal. Presta atenção, queridos, isso é legal, mas isso sempre aconteceu desde a criação do mundo. O poder de Deus sempre foi manifesto. Nós lemos em Romanos que o poder de Deus foi manifesto através das coisas que foram criadas. O poder de Deus continua se manifestando, mas isso só revela a divindade de Deus e o poder de Deus. Lúcifer, quando ele quis ser igual a Deus, ele, quando achou o comércio no coração dele, quando ele quis ser maior do que Deus, é porque ele queria poder, ele queria o nome dele acima de todo nome, ele queria fama e ele queria dinheiro, se é que havia dinheiro no céu. Continua a mesma coisa. Foi o que ele ofereceu para Eva: dinheiro, fama e poder. É o que ele oferece hoje para você, para mim. É o que ele ofereceu para Jesus no deserto: se prostrado me adorares, eu te darei a glória desse mundo. Se você quiser, coma desse pão. Entende? Transforma essa pedra em pão. Dinheiro, fama, poder. A tríade do diabo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 9 e 10, diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Presta atenção, queridos. O dinheiro não é ruim, o dinheiro não é mau, mas o amor a ele é. É que a grande questão é que as pessoas começam a perseguir o dinheiro, elas começam a amar o dinheiro. É por isso que o Senhor Jesus ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Queridos, eu admiro homens de Deus que são ricos hoje, porque é mais difícil um rico, o próprio Senhor Jesus disse isso, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, se você, presta atenção, quem quiser ficar rico, querido, fique rico, mas você precisa ser o mais crente da congregação. Quer ficar rico? Fique rico. Eu oro para que você seja rico, mas tem uma coisa: você precisa ser o cara que mais ora, que mais jejua, que mais lê a Bíblia, que mais vai para a célula, que mais vai para o culto, que mais serve. Senão, você entra na estatística que Jesus falou, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele começa a idolatrar outros deuses, chamado mamon. Quantos estão entendendo, irmão? Eu vou já encerrar. Sabe por que a idolatria existe? Essa vai ficar para a segunda parte da ministração. Essa ministração não vai acabar hoje. Eu vou ministrar o resto dessa ministração, acho que no dia 1º de agosto. Presta atenção, queridos. Sabe por que a idolatria existe? Aí chega a parte que eu mais gosto agora.
A idolatria, ela é potencializada cada vez mais onde não há identidade. Preste atenção no que eu estou te falando. A idolatria, ela é potencializada cada vez mais em onde não há identidade. Cristo veio nos revelar o Deus Pai através do relacionamento, pois sabia que desde o princípio o homem ele tinha relacionamento com Deus, mas ele caiu na cobiça, no comércio de Lúcifer, de querer ter o poder. Lúcifer, quando ele chega para Eva, ele diz assim: se você comer dessa árvore aí que Deus disse para não comer, você não vai morrer não. É que Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore aí, desse fruto, você vai ser como ele. Sabe o que Lúcifer estava plantando? Você vai ser poderoso como ele, você vai ser o todo-poderoso, o famoso como Deus. É isso que ele não quer, porque ele quer ser ele o cara. Sabia que o diabo continua fazendo isso no teu coração? Quando ele te faz rebelar contra uma liderança na igreja ou na tua empresa. Nada, cara, esse teu supervisor não sabe de nada não, esse teu gerente não sabe de nada não, esse teu patrão não sabe de nada não. É Lúcifer colocando para que você saiba mais do que ele. Aí começam as facções, os partidarismos. Sabia disso? Presta atenção, o homem já tinha o principal, que era o relacionamento com Deus. O homem caiu porque ele quis o poder de Deus. Aí quando o homem cai, o homem ele tem acesso ao poder de Deus, só que é quebrado o principal, que é o relacionamento. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: Deus é revelado pelo seu poder, a divindade de Deus é revelada, o poder dele é revelado, mas o Pai, ele é revelado pela intimidade. O poder, ele é manifestado, revelado por Deus, mas a paternidade, ela é revelada na intimidade, irmão. O que Cristo veio fazer foi restaurar o relacionamento. O que Cristo veio fazer foi dizer o seguinte: ei, vocês só são idólatras porque vocês não entenderam que Deus é Pai. Vocês não precisam ir atrás de alguém que tem poder de idolatrar a si mesmo. Se vocês tiverem um Pai, se vocês se sentirem filhos, vocês serão bem resolvidos. Vocês não precisarão ir atrás de nada, porque vocês serão contentes. Só é contente, só é bem resolvido quem tem um Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como é no céu. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o nosso poder, não tem a ver com a nossa fama, não tem a ver com isso, tem a ver com a tua vontade, Pai, meu Pai. Cristo foi crucificado porque ele apresentou o Pai. Os fariseus eram tão bitolados que eles só conheciam a manifestação do poder, só o poder, a divindade, mas não conheciam o Pai. Eles não conheciam o Pai. Em João no capítulo 14, no verso 6, segura aí, irmão, estou terminando. João capítulo 14, verso 6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a quem? A Deus. É isso? Ninguém vem a Deus senão por mim. É isso, irmão? Hã? É? Sim ou não? Não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Continua. Se vocês me conheceram, conhecerão também quem? O meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai?
Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. Preste atenção numa coisa, queridos. Filipe disse: me mostra o Pai, isso basta. Ele diz: você está comigo há tanto tempo. Tem gente que está há tanto tempo com Jesus e não conhece o Pai ainda, queridos. Eu conheço pastores, igrejas, que as pessoas, se não tiver cura, se não tiver coisa, parece que não é culto. Isso tem a ver com o poder de Deus, isso tem a ver com a divindade dEle, mas não tem a ver com a paternidade dEle. Eu não preciso ficar na frente do Samuel e da Sofia cantando bem, ou pregando para dizer que eu tenho poder. Eu não preciso ficar mostrando dinheiro, ou comprando alguma coisa para dizer: está vendo? Eu sou o cara. Não, eu apenas me relaciono e mostro para eles que eu sou o Pai. Cara, você não precisa do poder de Deus para mostrar que Ele é Pai. Você não precisa manifestar nada para tê-lo como Pai. Você só precisa se relacionar com Ele, confiar no Pai. Você sabia que a maior arma de Satanás nos últimos tempos é destruir a família? Porque quando ele destrói a família, ele destrói a figura de autoridade do Pai. E quando ele destrói a figura de autoridade do Pai, isso impede que as pessoas conheçam a Cristo, porque Cristo não veio revelar Deus, querido. Deus já tinha sido revelado, Ele veio revelar o Pai. O que nós precisamos entender é que não dá para ter um relacionamento com Deus à distância. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com o Pai e, consequentemente, com os nossos irmãos. O diabo faz de tudo para destruir a figura paterna. É por isso que eu vou iniciar esse movimento nas redes sociais de homens, seja macho. Falar sobre paternidade. Homens, nós precisamos nos levantar nessa nação. Nós precisamos adotar filhos, pelo menos filhos espirituais, para apontar o caminho para eles. Você sabia que mais de 90% dos problemas dos seres humanos, a origem deles é familiar, e principalmente problema com o pai. Problema no passado, não teve um pai que afirmou: ah, mas meu pai foi muito bom, pastor. Mas se ele não te afirmou, se ele não disse que você é capaz, se ele não te, não te colocou, não te afirmou como filho, você não se sente filho, você não tem identidade de filho. É por isso que Jesus, ele veio restaurar isso. Ele disse: todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não tem a ver com divindade, não tem a ver com poder, tem a ver com paternidade, irmão. Sabe por que existe idolatria? Porque nós confiamos em alguém, em alguma coisa, porque nós não conhecemos o Pai. Porque quando conhecermos o Pai, nós saberemos que nada é mais importante que o Pai. Porque pode até uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mas o nosso Pai jamais nos abandonará, nunca nos deixará, porque Ele é Pai. Você sabe por que existe cristão idólatra? Porque não conhece o Pai. Sabe por que existe cristão fazendo meios para conquistar alguém para casar? Porque não confia no Pai, que o Pai vai enviar a Eva dele, ou a Eva que Deus vai enviar, o Pai vai enviar o seu Adão. Não confia. Você sabe por que fazem negócios com o diabo para enriquecer? Porque não confia que o Pai pode dar todas as coisas. A idolatria só existe ainda porque não conheceram o Pai. Em Mateus no capítulo 3, não precisa abrir não. Em Mateus no capítulo 3, quando Jesus é batizado, antes disso João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. E Jesus chega para ele e diz: me batiza, cara, eu preciso ser batizado. Ele: mas eu precisava ser batizado por mim, e tu vens a mim? Ele diz: é digno que faça isso para que se cumpra a Escritura. Aí ele é batizado. Quando ele sai do batismo,
vem uma voz dos céus que diz: esse agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e todo nome vai dizer que Ele é o Senhor, todo joelho vai se dobrar. É essa a voz que vem do céu? Não, a voz que vem do céu é: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, nele eu tenho prazer, ele é o meu filho. Em Mateus no capítulo 17, Jesus pega ali Pedro, Tiago e João e diz: vamos ali orar. E ele vai no monte, e a Bíblia diz que ali tem uma transfiguração, e Pedro acorda, olha assim, e vê Moisés, Elias e Jesus. Cara, eu me arrepio todo. Já pensou? O cara viu Moisés, Moisés representa a lei. Ele viu Elias, Elias representa os profetas, e ali diante dele a lei, os profetas e o Messias. Ele diz: coisa boa é estar aqui, Senhor. Eu posso fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para ti. Vamos ficar aqui. E antes que ele termine de falar, a Bíblia diz que ouve do céu uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouça ele. Queridos, eu não sei se você está entendendo. O que Deus estava falando para Pedro é: esquece o poder, meu irmão. Ouve o meu filho. Não tem a ver com poder, não tem a ver com profeta, não tem a ver com lei, tem a ver com filiação, tem a ver com paternidade. Para de idolatrar Moisés, para de idolatrar Elias. Queridos, presta atenção, tem gente que idolatra até Deus. Ele estava idolatrando até Jesus. E Jesus fala: cara, tu não entendeu nada. Não tem a ver com isso. Não é o poder. O poder, ele é o meio para que se chegue ao fim. Não é o poder o principal. Não são as riquezas, sabe? Não é a manifestação do poder. Um cego ser curado, ele pode ir para o inferno do mesmo jeito. Um paralítico andar, ele pode também ir para o inferno. Agora, alguém que tem um relacionamento com o Pai, que vai até o 3º céu, ele nunca mais é o mesmo, porque a confiança dele agora é no Pai e não mais nas coisas da terra. É por isso, queridos, que muito mais valioso é conhecer o Pai, é ter a mente transformada, porque isso ninguém tira. Fique de pé em nome de Jesus. Essa ministração vai continuar. Vou falar de paternidade. Em João no capítulo 17, o Senhor Jesus, Ele está orando ao Pai e Ele diz: Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um contigo. O que importa é que eles sejam um. Queridos, como eu queria que você entendesse isso hoje. Se você entendesse que o Pai quer se revelar a você, você não confiaria mais no aquele dinheirinho que está na poupança, está na aplicação. Você não confiaria mais na força do teu braço. Jeremias, ele chega a profetizar isso: ai do homem que confia na força do seu braço. E ele continua dizendo: confiem no Senhor, confiem no Senhor. Confia no Senhor. Onde está a tua confiança? Sabe por que um pai é tão importante para nós, queridos? Alguém enche para mim aqui, por favor. Quando nós somos crianças, é por isso, se você tiver filho, criança, e mesmo adulto, pai, quem é pai aqui? Quem é pai? Levanta a mão, quem é pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca, em nenhuma hipótese, minta para o seu filho. Nunca. Nunca minta para seu filho. E outra coisa, se você prometeu para o seu filho alguma coisa, cumpra a sua palavra. Porque quando nosso filho é criança, e nós como pai, se a gente falar: filho, pode confiar que o papai vai fazer, e quando a gente faz, ele vai começar a confiar em quem? No pai. Quando ele vê o pai falando a verdade, ele vai confiar em quem? No pai.
E quando ele conhecer Jesus e ver Jesus como Pai, ele vai ter facilidade de entender que pode confiar no Pai, que o Pai está falando a verdade. Agora, quando um pai não faz isso, é gerado dentro da criança uma aversão, uma resistência ao pai. É por isso que às vezes vem para a igreja, está 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja e nunca se converteu de verdade. Sabe por quê? Porque nunca conheceu o pai. Porque tem dificuldade, porque quando fala em pai, ele lembra de alguém que mentia, de alguém que se comportava de forma errada. Eis que vos digo um mistério. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção, queridos. O poder de Deus, ele revela a divindade de Deus. Ele nos mostra que nós somos a imagem de Deus. Agora, o que Cristo veio fazer foi reconciliar a filiação, a paternidade, para que nós sejamos a sua semelhança. Existem muitos homens aí, queridos, que eles estão expulsando demônios, sabe? Eles impõem as mãos e as pessoas são curadas. Eles têm dom de revelação. Eles oram e alguma coisa acontece. Sabe por quê? Porque isso é poder de Deus. Mas quando eles saem dali no secreto, eles não têm caráter. Eles compram e não pagam. Eles veem pornografia. Eles são pessoas sem caráter. Sabe por quê? Porque eles não são a semelhança do Pai. Porque poder é uma coisa, caráter é outra. O que Cristo veio transformar, veio trazer para a gente foi: ei, não tem a ver com poder, tem a ver com comportamento. Você vai confiar, obrigado, você vai confiar no Pai quando você conhecer o Pai, e não quando você conhecer o poder dele. Porque o poder de Deus, querido, foi manifesto em todo o deserto. Eles tinham fome, tinha maná vindo do céu. Eles tinham calor, tinha nuvem cobrindo eles. Eles tinham frio, tinha coluna de fogo. O poder de Deus se manifestando. Mas eles sempre estavam se rebelando, porque eles não conheceram o Pai, eles só conheceram Deus. O que Deus quer fazer com você é que através do Espírito Santo Ele te mostre o Pai. Porque somente o Espírito Santo pode mostrar o Pai. Só o Espírito Santo pode te revelar o Pai. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Falaram: tu é um dos profetas, um dos Jeremias, tal. E vocês? E Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está entendendo? Tu és o Cristo. Ele não disse: tu é o Messias, ou apenas tu és o Deus, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis. Não, não, não. Ele disse: tu és o Filho de Deus. Jesus fala para ele: ah, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai, foi o Espírito que te revelou quem eu sou. Só o Espírito pode te revelar, queridos. Porque quando é restaurada a nossa filiação, quando nós somos restaurados, curados na nossa filiação, você não tem problema em confiar no Pai. Com 13 anos meu pai foi embora. Eu tinha quem está falando para você aqui é alguém que teve muita dificuldade em confiar no Pai. Eu tive muita dificuldade em confiar no Pai. Você sabe qual é a área que mais Deus me usa hoje? É na paternidade. Porque a minha filiação é bem resolvida. A minha paternidade é bem resolvida. Eu não sou apenas pai dos meus filhos biológicos. Eu sou um pai espiritual para muita gente. Tem pessoas em outros estados que elas começam a me ver como pai. E elas começam a se aconselhar comigo porque me veem como um pai espiritual. Só pode ser pai quem aprendeu a ser filho.
Você entende isso? Você só vai confiar no Pai. Você só vai deixar de ser um idólatra quando você conhecer o Pai. Que quando nós conhecemos o Pai, não dá mais para ser idólatra. Não dá mais para confiar em outra coisa, porque nós já conhecemos o Pai. E eu vou encerrar aqui, porque isso já é parte da segunda ministração, que eu vou falar de paternidade. E muitos serão curados da idolatria em nome de Jesus. Eu quero orar por você essa noite. Talvez o Espírito Santo já te revelou tudo aí. Talvez eu sempre costumo fazer 2 orações, queridos, mas eu não sei se há alguém aqui que queira entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Então vem aqui na frente, não perde tempo não. Mas eu quero orar pelos crentes mesmo. Tem crente aqui hoje? Tem crente aqui hoje? É por você que eu quero orar. Não desliga tudo não, irmão. Aí. É por você que eu quero orar. Talvez você conhece Deus, mas tem uma dificuldade de conhecer o Pai. E Jesus, Ele veio revelar o Pai. E o Espírito Santo está aqui para te revelar o Pai. E eu quero orar por você, porque essa noite talvez você entendeu que você confia em alguma coisa que não é o Pai. Talvez você confia no seu dinheiro, na força do seu braço, sabe? Aqueles que sabem trabalhar e sabem ganhar dinheiro. Pois é, talvez você confie nisso. Talvez você confie no seu pai biológico, na sua mãe. Não sei, queridos. Talvez você construiu algum ídolo aí que você nem percebeu. Talvez você confia tanto em si mesmo, se tornou um narcisista, que você começou a idolatrar a si mesmo. Mas essa noite o Espírito Santo te revelou isso. E você precisa conhecer o Pai. Você que já é crente, mas talvez não é filho. Eu quero orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Porque hoje eu profetizei que Deus iria fazer restaurações aqui, ia curar corações. E hoje vai ter reconciliação dos filhos com o Pai. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Pastor, eu estou com vergonha e estou com medo. Vem assim mesmo. Vai com medo mesmo, né, Eliana? Vem com medo mesmo, irmão. Vem com vergonha mesmo. O que importa é que o Pai vai fazer contigo.